Adilene Gomes da Silva, sou orientanda do professor Marcos Petrúcio e nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre meu projeto de pesquisa, cujo tema é curvas e superfícies. De início, irei introduzir um pouco sobre a geometria diferencial das curvas e superfícies, que descrita por do Carmo, ela tem dois aspectos. A primeira que pode ser chamada de geometria diferencial clássica, teve seu início com os primórdios do cálculo. O outro aspecto é chamado de geometria diferencial global. Para o desenvolvimento da geometria diferencial local das curvas, é essencial a existência de uma reta tangente a curvas em todos os pontos, e, portanto, restringiremos nosso estudo apenas às curvas regulares, isto é, às curvas sem pontos singulares. Fizemos inicialmente um estudo sistemático sobre curvas no espaço e, posteriormente, um estudo sobre as superfícies regulares no espaço, e ainda ao longo desse processo mostramos a curva de menor comprimento ligando dois pontos do plano em uma reta e a desigualdade isoperimétrica. Nesse projeto, também tivemos como objetivo resolver problemas de geometria, visando contribuir e ampliar o conhecimento matemático, despertar a vocação científica, estimular e colocar diante de assuntos e textos em nível de mestrado, que não faz parte de um curso tradicional de graduação. A metodologia em matemática que utilizamos é a mesma desde os gregos, então os resultados são obtidos por processos indutivos e a apresentação é feita pelo método dedutivo. Inicialmente, trabalhamos propriedades básicas das curvas a propriedades globais de curvas planas. Em seguida, trabalhamos conceitos clássicos na área da geometria diferencial e prosseguimos estudando superfícies no espaço, introduzindo conceitos básicos de uma superfície regular em R3, noção de diferenciabilidade para uma função definida sobre uma superfície regular e a noção usual de diferencial em R2 estendida a tais funções. Para nortear os estudos dessa pesquisa, estudamos curvas no espaço, e eu citaria algumas definições que fizeram parte desse processo de estudos. Na definição 1, definimos uma curva parametrizada na qual podemos caracterizar certos subconjuntos de R3 a ser aplicados métodos de cálculo diferencial. Na definição 2, para o desenvolvimento da geometria diferencial das curvas, é essencial a existência de uma reta tangente em todos os pontos, isto é, para cada t pertencente a i, tal que alfa' de t, diferente de zero, há uma reta bem definida contendo alfa de t e o vetor alfa' de t. E dessa forma podemos definir o comprimento de arco de uma curva parametrizada regular a partir do ponto t0. A curva de menor comprimento ligando dois pontos do plano é uma reta. Para esse problema, definimos alfa de A igual a P e alfa de B igual a Q. Para qualquer vetor constante V, com módulo de V igual a 1, obtém-se a desigualdade a seguir. Utilizando essa desigualdade definindo V igual a Q menos P sobre o módulo de Q menos P, manipulando a expressão, podemos mostrar que o módulo de alfa de A menos alfa de B é menor ou igual que a integral de A a B da norma de alfa de linha de t vezes dt. Isto é, a curva de menor comprimento de alfa de A e alfa de B é o segmento de reta que une esses pontos. As próximas definições serão peças fundamentais e contêm os principais resultados sobre curvas. Na definição 3, do ponto de vista da geometria diferencial, curvatura de uma curva diferencial é uma medida de variação da reta tangente na vizinhança de um determinado ponto. Então, ao trabalharmos curvatura, também é importante falarmos sobre torção, mas antes é necessário tratar sobre plano espulador, determinado por alfa' de S e NS em S, e também sobre triângulo de Frenet, que é formado pelo vetor tangente T, o vetor normal N e o vetor binormal B. Assim, na definição 4, o número tal de S definido por B' de S é igual a tal de S vezes NS, e é chamado de torção de alfa em S. E, de grosso modo, a torção está relacionada com quanto a curva deixa de estar contida em um plano. No lema 1, utilizaremos a seguinte fórmula para a área limitada por uma curva simples fechada com orientação positiva. Então, segue então que o teorema 1, que é a desigualdade isoperimétrica, assim seja C uma curva plana, simples e fechada com comprimento L, e seja a área da região limitada por C, então L ao quadrado menos 4π vezes A é maior ou igual que zero, e verifica-se que a igualdade, se somente se C é um círculo. Iremos fazer uma breve passagem sobre a demonstração desse teorema. Então, seja E e E' duas retas paralelas que não intersectam a curva C, e considere o movimento dessas retas até que elas toquem C pela primeira vez, obtemos duas retas paralelas L e L' tangente à curva C.
Agora, considere um círculo S1 que seja tangente a L e L' e não intersecta C. Daí, podemos parametrizar C pelo comprimento de arco, de modo que C tenha orientação positiva e os pontos de tangência com L e L' sejam, respectivamente, S igual a 0 e S igual a S1. Em seguida, utilizando a equação 1 sobre a área delimitada do lema 1, temos que a barra é a área da região limitada por S1. Seja 2R a distância entre L e L', chegamos na expressão 3. Daí, utilizando a média geométrica e a média aritmética, temos que raiz de A vezes π vezes R ao quadrado é menor ou igual que 1 sobre 2LR. E levando ao quadrado ambos os lados, chegamos na expressão 4π vezes A, R ao quadrado, menor ou igual que L ao quadrado vezes R ao quadrado, o que nos dá a equação 2. Suponha agora que vale a igualdade em 2, temos então a igualdade em 3 e 4. A partir da igualdade em 4, segue-se que A é igual a π vezes R ao quadrado, assim L é igual a 2πr e R não depende da escolha da direção de L. Além disso, a igualdade em 3 implica que y' é igual a 1 sobre rx, e como R não depende da direção de L, podemos efetuar a mesma construção com retas perpendiculares a L, onde obteremos x' igual a 1 sobre R vezes y, e, portanto, podemos concluir que C é um círculo. Iniciando os estudos sobre superfícies regulares em R3, podemos dizer, a grosso modo, que a superfície é obtida tomando-se pedaços do plano, reformando-os e colando-os entre si, de tal forma que a figura resultante não apresente pontas, arestas ou autointersecções, permitindo que se define em cada um de seus pontos um plano tangente. Na definição 5, temos uma definição clara do que seria uma superfície regular, cumprindo os 3 quesitos. Então, cada ponto P de uma superfície regular pertence a uma vizinhança coordenada. Então, dada a definição, além de algumas proposições vistas na seção 2.2 do livro do Carmo, estudamos as propriedades de superfícies que dependem do comportamento da superfície em uma vizinhança de um ponto. E dessa forma, se faz importante o estudo de mudanças de parâmetro em funções diferenciáveis de superfícies regulares, bem como parametrização de uma superfície e plano tangente, como é descrita na definição 6 e na proposição 1. Podemos concluir assim que a presente pesquisa buscou, através de estudo sistemático, estudar definições e propriedades sobre curvas e superfícies regulares. Foi possível trabalhar com curvas no espaço utilizando as ferramentas vistas nos cursos de cálculo diferencial. Assim, conseguimos ver suas principais características geométricas, como comprimento, curvatura e torção. E ao que se refere ao estudo de superfícies regulares no espaço, com o entendimento das curvas, podemos observar que são generalizações naturais de curvas. Além disso, também contribuiu de forma significativa na vida acadêmica da discente, preparando a mesma em nível de mestrado, e, portanto, os objetivos dessa pesquisa foram inteiramente alcançados. As referências utilizadas foram o livro de Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies de Manfred do Carmo, Introdução à Geometria Diferencial de Kate Tenenbaum e as notas de aula do professor Abraão Mendes e o livro Curso de Análise de Elon Lages. É isso, obrigado a todos pela atenção.